bem-vindos a essa live. Vamos falar um pouco hoje sobre lágrimas. Ana, uma mulher em 1 Samuel, Ana 1 e 2, 1 Samuel 1 e 2, Ana chorou. A gente vendo aí o histórico, a história de Ana, era uma mulher totalmente angustiada e ela mesma coloca como mulher atribulada de espírito. Uma mulher que sofria perseguições, angústias, até o dia em que Ana foi à casa do Senhor, ao templo, e se prostrou e orou e chorou. E ali veio resposta de Deus para a vida de Ana. A maioria dos nossos choros vem da angústia, da perseguição, de uma injustiça, vem de algo que nos foi imputado sem termos feito, de uma perca, de uma decepção, ou seja, decepção, perseguição, angústia, aflição, enfim. Geralmente essas lágrimas vêm por um motivo, que a maioria desses motivos nos causa grandes dores, grandes percas. Ana decidiu orar, chorar, se lançar aos pés do Senhor. E no momento que o sacerdote Eli ouviu ela chorando, viu ela chorando, e liberou uma palavra sobre ela, que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ana chorava de uma forma que quem olhava para ela, quem olhava para Ana, o confundia com uma pessoa embriagada. Você entende a dor que aquela mulher estava, a angústia que aquela mulher estava passando, estava sentindo naquele momento, porque existem situações em nossas vidas que são impossíveis de ser resolvidas aos olhos dos homens. É aí que a gente começa a se prostrar aos pés de Deus, pedir a Deus resposta, providência, ajuda, auxílio e às vezes também livramento. Ana ora, chora aos pés do Senhor e a Bíblia nos diz que Deus ouviu a sua oração. A gente também lê em 2 Reis 23, o rei Ezequias recebe uma sentença, e nessa sentença, que era uma sentença de morte, de eliminação, a Bíblia nos diz que ele se volta ao Senhor e chora profundamente, amargamente. Chora ao ponto de clamar a Deus e dizer: Senhor, lembra-te de mim, de como eu andei na tua presença. E começa a conversar com Deus. Já fazia muito tempo que Ezequias não tinha um diálogo daquele com Deus. Ao ponto de, quando a sentença chegou, ele assustou, ele orou e ele chorou. Ele começou a conversar com Deus. São os momentos de angústias em nossas vidas. São nesses momentos em que mais nos aproximamos de Deus. Deus, Ele sabe o significado de cada lágrima. Deus, Ele sabe o significado de cada angústia. Deus, Ele sabe de quantas madrugadas, quantas noites você passou acordado, pensando 1001 coisas, geralmente coisas impossíveis, angustiado depois de uma palavra, depois de uma perca, depois de algo que aconteceu em sua vida. Só Deus para nos compreender, só Deus para compreender Ezequias, só Deus para compreender Ana, só Deus para compreender homens e mulheres que choram, que se lamentam, e que ninguém vai entender, talvez, o significado de suas lágrimas, mas entender profundamente, 100%, só Deus. Quantas vezes Ana chorou, teve angústia, quantas vezes Ana passou noite sem dormir, mas quando ela chorou e se derramou aos pés do Senhor, Deus ouviu sua oração. Ezequias, quando ouviu uma sentença, ele chorou, clamou a Deus, e Deus, ele reverteu aquela sentença para aqueles dias.
Deus, ele entende cada lágrima sua. Deus sabe cada sofrimento. Deus sabe o causador dessas lágrimas. Tudo que fez você chorar. Tudo aquilo que te faz ficar angustiado. De ficar noites sem dormir. De viver com o coração apertado. De viver chorando às escondidas debaixo de um chuveiro, para que ninguém venha perceber o que está acontecendo. Deus, ele compreende. Ele entende o significado de cada lágrima. Deus, ele consegue decifrar cada lágrima sua. Quem é o causador dessas lágrimas, o porquê você está chorando, a intensidade que você está chorando, a intensidade da sua dor. As lágrimas que você derrama hoje, que você já derramou na sua vida, todas têm um significado. Homens e mulheres na Bíblia que choraram, que buscaram a Deus, tiveram resposta. Homens e mulheres, mesmo chorando e gemendo, mesmo perdendo, sofrendo ameaças, perseguição, percas, eles clamaram a Deus. E alguns deles se derramaram em oração. Falando de Ana, ela tinha uma causa impossível de ser resolvida aos olhos do homem. Uma mulher estéril e que a sua competidora todos os dias a afrontava, mostrando resultados para ela. Ou seja, chega alguns momentos em nossas vidas em que as pessoas nos questionam, não apenas pelo que nos falta, não apenas pelo que nos aconteceu, mas também pelo que não nos aconteceu. As pessoas vão nos criticar, vão nos questionar pelo que você é. Você é uma pessoa de Deus, você fala tanto de Deus, fala tanto de fé, fala tanto de confiança, e olha o que você está passando. Como se pessoas que buscassem a Deus, que confiassem em Deus, não passassem tribulação. Exatamente. Existem pessoas que passaram a confiar cada vez mais em Deus por causa das tribulações. O próprio Jesus chorou, o próprio Jesus foi perseguido e não tinha como dizer que ele não era de Deus. Então eu quero falar para você nesse momento. Ana orou, chorou, clamou, Deus respondeu sua oração. Ezequias clamou, chorou, se voltou a Deus e Deus reverteu aquele processo da vida dele. Deus está falando com você nesse momento, não importa o que você passou, as percas que você teve, as calúnias que você viveu na sua vida, tudo aquilo, todas as afrontas, as humilhações que você teve que passar. Quantas vezes você teve que recomeçar? Quantas vezes você fez promessa de que nunca mais pararia, de que nunca mais ia permitir que alguém tirasse lágrimas suas? E o tempo passou e mesmo assim você voltou a chorar novamente, porque é um processo na sua vida em que você tem que entender que Deus sabe o significado de cada lágrima. Homens e mulheres clamaram e buscaram a Deus, choraram, só Deus para saber o significado. E como eu falei no início da live, essas lágrimas, elas têm um significado, elas têm um porquê. Geralmente elas vêm de percas, de dores, de coisas que você pensou que nunca aconteceria, mas aconteceu com você. De coisas que você pensou ou se precaveu para que não acontecesse e isso acabou acontecendo. Coisas que você já buscou a Deus, dizendo: Deus, me liberta, me livra, me cura, traz isso para mim, ou faz isso para mim, ou tira isso da minha vida. E mesmo você clamando tanto, coisas ruins aconteceram e causaram percas na sua vida, choros, noites mal dormidas, causaram indignação. Mas eu quero te falar nessa noite, Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nenhum choro é para sempre, mas é necessário muitas das vezes chorar para que Deus venha agir em seu favor. É necessário muitas vezes você colocar para fora tudo que está aqui dentro, para que Deus venha trabalhar em sua vida, para que você venha se esvaziar de você mesmo e se encher mais de Deus. Se encher mais de Deus é se encher de fé, de confiança, de certeza de que Deus vai trabalhar em seu favor. Quantas lágrimas homens e mulheres derramaram e nenhuma delas se perderam, porque Deus entendeu cada uma e assim supriu necessidades, abriu portas,
também fechou portas por causa de lágrimas. Deus deu tantos livramentos para a sua vida. Quantas vezes você chorou e dizendo para Deus que não merecia certas coisas que estavam acontecendo com você. Certas coisas que você estava vendo, ouvindo, sentindo, que aquilo não era para você. Mas você se voltou a Deus, você clamou e chorou. Pelo fato de você talvez estar sofrendo, chorando, ter passado por percas, humilhação, enfim, uma série de coisas que você não gostou, isso não quer dizer que Deus não está contigo. Isso quer dizer que é o processo de choro, de se lamentar, de clamar a Deus, ainda causa resultado e ainda tem resposta. Tem resposta de Deus para a sua vida. O choro pode durar uma noite. Talvez você não imaginou que o choro viria, mas ele veio. O choro ele tem hora para começar e para terminar. Mas a alegria, ela também vem. O choro vem preparando o caminho para que a alegria venha permanecer na sua vida. O choro vem e passa. A alegria vem e permanece. O choro vem e passa ao amanhecer, mas a alegria permanece. Tem prazo de validade esta angústia que você passa, a tristeza que você já passou. Tudo tem um prazo de validade. E Deus nesse momento está determinando sobre a sua vida. Se for para chorar, chore. Se for para se derramar, se lamentar aos pés do Senhor, se lamente, clame, chore a Deus, se derrame, desabafe. Porque está vindo um novo dia para você. Está vindo um novo amanhecer preparado por Deus. E este amanhecer que eu estou falando não é um amanhecer qualquer como os demais que já aconteceram. É um amanhecer depois de uma noite em claro. É um bálsamo da parte de Deus para a sua vida depois de uma noite em claro chorando. Tem repouso para você. Tem coisas boas de Deus chegando para a sua vida. Depois do choro, depois da dor, depois da angústia, depois da perca, Deus vai suprir cada vazio da sua alma. Deus vai suprir cada vazio da sua vida. Por mais que você tenha chorado, por mais que você ainda esteja chorando, o choro durou apenas uma noite. Mas a alegria está vindo. A alegria já está determinada para a sua vida. Tem momentos de alegria para você chegando. Tem momentos de providência para você chegando. E quando a alegria vem, ela tira a humilhação, ela tira a dor, tira a perseguição. Ela vem para suprir tudo aquilo que está faltando na tua vida. Todo esse vazio será preenchido. Porque essa alegria que está vindo aí logo é algo providenciado e preparado de Deus para você. Então, Ana chorou, Deus respondeu. Ezequias chorou, se lamentou, Deus atendeu e ouviu a sua oração. Por mais que você tenha chorado, Deus ouviu, Deus entendeu e está vindo resposta para você. E a resposta é essa: o choro dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus abençoe sua vida. Pode ter certeza que um dia novo está chegando para você, que vai suprir tudo aquilo que você já viveu, já passou. Noites em claro, choro, lágrima e tristeza cessarão, porque tem providência de Deus chegando para você, já, agora. Toma posse aí, que Deus abençoe sua vida.